Olá, bom dia, queridos. A graça e a paz do Rei Jesus sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família. Deus abençoe. Estamos aqui em nosso Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra o vírus. Nós estamos falando sobre 7 ações que devemos ter para ter as nossas orações respondidas, Nós vamos caminhar durante toda a semana, continuando falando sobre a oração, para que a gente possa, de uma maneira convicta, contínua, poderosa, realizarmos nossas orações, E o objetivo desses mini estudos é fazer com que a fé de Deus seja gerada em seu coração e você obtenha as respostas de suas orações. Mas antes de passar hoje a segunda ação, talvez você não tenha visto a primeira ação para ter a sua oração respondida, mas está aí, fixada na IGTV, você pode procurar o mini estudo e você pode conferir. E hoje nós vamos dar a segunda ação, mas antes de passar para vocês a segunda ação para ter as nossas orações respondidas, eu quero trazer aqui umas boas notícias que estão acontecendo na nossa terra, Essa mãe aqui, a mãe, o nome dela é Stephanie Machado, De uma maneira criativa, ela tem feito brincadeiras durante a quarentena com seu filho. Então ela tem usado papel, cola, tesoura e tem feito algumas coisas assim para brincar, distrair, incentivar, animar de forma lúdica junto com o seu filho. Então são ideias criativas. Ela tem esse rádio de papelão aí, esse é complicadinho de fazer, Então olha só essa batedeira de papelão, que legal, que bonitinha. Essa aqui eu te confesso que também eu ia demorar a fazer. Agora esse aqui é facilzinho, olha só. Esse aqui é um bicho preguiça, Você corta ali o papelão ali na forma de um pepino ali torto, e aí bota o prendedor, pinta, tá pronto o bicho preguiça, Mas olha uma forma criativa, os passarinhos que ela fez com o filho também, então uma maneira de estar também interagindo em casa com os filhos. Que legal essa iniciativa ela é repórter, a Stephanie Machado, então ela faz um guia, você pode conferir, essa notícia está aí nas redes sociais, você pode conferir e de repente é uma boa ideia para você brincar com seus filhos. Outra boa notícia é que essa Moderna é uma americana, um laboratório americano, e está desenvolvendo, está na fase inicial, a vacina contra o Covid. E, graças a Deus, os primeiros testes deram positivos, ou seja, é uma vacina que está se mostrando eficiente, mas ainda os testes não terminaram, Passou pela primeira fase, então tem algumas fases que tem que ainda... tem outras fases que precisam ser realizadas, mas as primeiras fases se demonstrou eficaz. Parece que a próxima fase a ser testada é no mês de julho, Segundo a informação que eu li, é no mês de julho. Então parece que as coisas também têm um certo tempo de maturação na questão da vacinação. Então continuamos em oração. Cremos que essa vacina vai chegar, Deus vai dar sabedoria aos cientistas, Devemos orar em relação a isso, que o Senhor dê sabedoria aos cientistas para que essa vacina ela chegue e então nós possamos estar imunizado contra esse mal e parar, E que as pessoas parem de perder seus entes queridos, principalmente as pessoas da melhor idade, que tem sido a causa, de grande mortandade pelo mundo com esse vírus maligno. Bom, vamos lá então para o nosso, vamos dizer assim, mini estudo a respeito de 7 ações para ter a oração respondida. Na sexta-feira eu falei da primeira ação, deixa eu olhar aqui na minha agenda, seja específico e seja firme no seu pedido de oração. E a firmeza que eu e você devemos ter na nossa oração é encontrarmos versículos bíblicos, porque os versículos bíblicos demonstram a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós encontramos versículos bíblicos, nós temos firmeza na oração, porque entendemos que é da vontade de Deus.
Agora, a segunda ação é confie na sua oração. Né? Parece, né, tão óbvio que eu estou dizendo, mas é isso mesmo. Tem muitas pessoas que infelizmente terminam a oração e dizem assim: não sei, eu orei, mas olha, não sei, ai, já foi, já era, como não sei? Confie na sua oração, confie naquilo que foi orado, pois a Bíblia diz, eu vou ler aqui o que a Bíblia diz, lá em Marcos, capítulo de número 11, versículo 23 e 24, diz assim, preste atenção no que diz: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará, assim será, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Irmãos, segundo o versículo, ele está nos dizendo aqui: faça o seu pedido em oração e creia que você já recebeu. Você não precisa ver, você precisa crer. Creia que você já recebeu. Em outras palavras, o versículo está dizendo assim, creia que já recebeu aquilo que você pediu. Você pediu, né? Então creia. E como é que quando eu recebo um presente, né? Alguém me dá um presente, o que é que eu faço quando eu recebo esse presente? Eu já agradeço, né? Eu agradeço a pessoa, obrigado pelo presente, obrigado pela lembrança, seja o presente que for, né? Lembrou de você, você agradece. Então quando você ora, creia na sua oração e creia que você recebeu, e quando você recebe, você já de imediato agradece. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de desafios, sabe? Eu sou uma pessoa que sou movida a desafios, desde sempre. E esse versículo aqui, Marcos 11, 24, ele me desafia. E eu quero que você olhe por esse prumo, né? Tenha essa visão. O desafio, a palavra de Deus está te desafiando a crer que recebeu no momento que você orou. É um desafio, né? É um desafio. Então, mães, né? Enquanto eu meditava aqui de manhã, estudava e orava a respeito dessa parte do estudo das 7 ações que nós devemos ter para ter as nossas orações respondidas, vinha no meu espírito assim, pais, mães e pais que estão tendo problemas com filhos, né? Não sei qual é a ordem ou quais são os problemas que está havendo, mas diante do versículo, diante daquilo que Deus está dizendo, e aqui são palavras de Jesus falando aos seus discípulos, falando conosco, ore pelos seus filhos, ore pelo seu filho, pela sua filha, e creia que aquilo que você orou pelo seu filho, pela sua filha, você recebeu. Então você agradece a Deus, e como é que agora eu vou agir com o meu filho, com a minha filha, a partir do momento que eu orei, eu criei que recebi, eu vou tratar o meu filho, a minha filha, como eu já visualizei ele ou ela na minha oração, você entende? É assim que a fé trabalha, né? Porque tem gente que não ora, né? Também tem gente que não ora pelo seguinte: pastor, por que eu vou orar se o pai já sabe daquilo que eu tenho necessidade? Por que eu vou orar, né? Pois a Bíblia lá diz que Deus já sabe de tudo que você necessita. Querido, preste atenção. Declarar que vai deixar de orar porque pensa que Deus vai fazer as coisas automaticamente é antibíblico. Você estará indo contra a Bíblia. Porque o próprio Jesus, ele afirmou que nós devemos pedir aquilo que nós necessitamos ao Pai. O próprio Jesus disse.
Então, mesmo assim, o Altíssimo lhe recomenda que você peça aquilo que você necessita, aquilo que você deseja. Eu vou ler para vocês aqui, João 16, 23 e 24, diz assim, ó: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedidos em meu nome. Tipo, ele estava falando com os discípulos: eu sei que até agora vocês aí não têm pedido nada em meu nome, porque eu estou aqui. Agora Jesus está falando conosco, mas ele não está aqui conosco, ele está à direita do trono de Deus, ele está sentado nas regiões celestiais. Quem está conosco é o Espírito dele, o Espírito Santo. E agora essa palavra, ela é mais atual do que quando ele falou para os discípulos. Até agora não tem pedido nada. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tá vendo? Tá vendo? Nós temos um Pai que deseja que a nossa alegria ela seja completa. E é nisto que você deve crer. O nosso Pai, o Deus do nosso Senhor, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o desejo dele é que a nossa alegria ela seja completa. E ainda que algum entendimento venha sobre a sua cabeça: não vou orar, não vou pedir, porque Deus já sabe que eu necessito, é antibíblico. A Bíblia nos orienta, o Pai nos orienta, Jesus nos orienta que nós devemos pedir, que nós devemos orar no nome dele, para que a nossa alegria ela seja completa. Ainda diz mais, eu vou pegar aqui Mateus capítulo 7, o versículo 7 e 8 diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Agora tem também uma outra situação que de maneira comum acontece com as pessoas e que nós devemos estar atento para que nós não venhamos a ter as nossas orações bloqueadas ou elas não façam não tragam resultados, que é a realidade dos sentimentos versus verdade revelada. O que é isso? Realidade dos sentimentos e versus verdade revelada. Nós temos os nossos sentimentos, né? Nós temos os nossos sentidos, nós temos a visão, nós temos o tato, nós temos o paladar, o olfato, né? Nós temos os nossos sentidos físicos, né? E Satanás, ele se comunica com grande força através da realidade dos sentimentos físicos. É o campo de atuação de Satanás. Preste atenção que eu estou ensinando para vocês. O campo de atuação de Satanás, com muita força, é a realidade dos sentimentos físicos. Vou demonstrar para vocês algumas coisas que ele fez com o próprio Jesus. Jesus teve fome, comer, sentido físico, alimento, barriga vazia. Quando você está com fome, né, você pensa, às vezes, em algum alimento, para que você já sente até o gosto, né? Sentidos físicos. E Satanás vai e propõe para Jesus: está com fome, né? Transforma aí as pedras em pães. Tá vendo? Tá vendo? Jesus repreende Satanás. Você sabe como que foi a repreensão? Não precisa eu me alongar aqui nesse sentido, porque não é esse o propósito, mas sim o de ter eficácia na oração. Aí depois Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz: ó, te joga então, porque está escrito que ele vai dar a ordem aos seus anjos para que você não morra, não caia. Tipo assim, sugerindo que ele fosse um popstar, né? Porque imagine você, Jesus, se tirando do templo e os anjos vindo e pegando Jesus, né? Ele descendo voando. Seria o popstar dos crentes, né? Sugerindo, né, um egocentrismo, sentimentos, né, a querer aparecer, né, pináculo do templo, todo mundo ia ver, tá vendo? Sentidos físicos. Aí ele leva agora Jesus e mostra todos os reinos da terra e diz: olha, se você me adorar prostrado, se você me adorar em prostração, tudo que me foi dado eu vou dar para você.
E Satanás não estava mentindo, porque se ele estivesse mentindo, Jesus ia desmascarar a mentira dele ali na hora. Né? O que estava propondo para Jesus? Riqueza, fama, poder, né? Tudo aquilo que os sentimentos desejam. E o que Jesus fez? Repreendeu. Então nós temos que ter clareza sobre a realidade dos sentimentos físicos e a verdade revelada. Satanás é o Deus desse mundo. Deixa eu ler aqui para você. E coloca esse Deus em letra minúscula, tá? Não é o Deus de letra maiúscula, não. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: e nos quais o Deus desse século, falando de Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse mundo, Deus em letra minúscula, que é Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos, né? Nós temos entendimento hoje porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós decidimos nos render a Cristo. Mas a mesma arma que Satanás continua a utilizar com os incrédulos, ele também continua a utilizar com os crentes, cegando, querendo cegar nossa fé na palavra de Deus, na verdade revelada. Então ele trabalha com sentimentos físicos. Não são poucas as pessoas que fazem suas orações e ao término da oração dizem assim: não senti nada, né? Não vi nada, nem um arrepiozinho não senti, né? Mas não é pelos sentimentos físicos, é pela verdade revelada, né? É crer no coração, né? É crer no coração. Você interioriza primeiro a palavra, você coloca ela para dentro e você não arreda o pé, você não descrê dela. É impossível receber algo espiritual quando nos baseamos na realidade dos sentimentos físicos. É impossível receber algo do sobrenatural. A dimensão onde Deus opera é, na verdade, na palavra revelada, que é a sua palavra. E a sua palavra, ela é espírito e vida. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. A nossa vitória na oração primeiro acontece nas regiões celestes, nas regiões invisíveis. E aí é onde nós temos que crer na palavra revelada, na verdade revelada. Porque ainda que os nossos sentimentos, a realidade dos sentimentos estejam contrário à verdade revelada, mas ao depositarmos, ao nos manter firmes na verdade revelada, a verdade revelada vai transformar a realidade dos sentimentos físicos na verdade que é a palavra de Deus. Devemos andar de acordo com a verdade revelada. Jesus revelou aqui, né? Vou ler de novo o final do versículo de Marcos 11, 24 para você, para nós todos. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. É assim, é a verdade revelada, né? Muitas vezes, meus irmãos, não foram poucas as vezes que eu mesmo em meu corpo sentia dores, né? E achava estranho aquilo, dores em lugares e tal, mas a verdade revelada diz que em Cristo eu fui curado. Então, eu começava a proclamar a verdade revelada para mim, porque se eu fosse me ater à realidade dos meus sentimentos físicos, eu ia me tornar mentiroso, porque a própria Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Deus é verdadeiro, né? Eu devo andar por fé e não por vista. Aliás, há um versículo que diz sobre isso, 2 Coríntios 5, 7, diz assim, ó: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Sejamos espirituais, meus amados irmãos.
para recebermos, para termos as nossas orações respondidas, esse segundo passo ele é fundamental, tanto quanto o primeiro, que você deve ser decidido, que você deve procurar versículos que baseiam o seu pedido, mas crer e confiar na sua oração é tão fundamental quanto o primeiro passo e o segundo passo. E não se ater àquilo que os seus sentimentos físicos estão lhe dizendo, né? Porque olha só, quando Jesus estava com os discípulos, ele estava avisando os discípulos, ó, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. O Filho do Homem vai ser maltratado. O Filho do Homem vai ser escurrachado. O Filho do Homem vai sofrer na mão deles. E Jesus contando tudo aquilo ali, já preparando os seus discípulos para aquilo que haveria de acontecer, com uma forma de prevenção, de preparação, né, para que eles não entrassem em desespero, para que eles não entrassem em angústia, para que eles não se perdessem, né, porque Jesus, ele no jardim do Getsemane, ele já avisa, orem para que vocês não entrem em tentação. Então Jesus estava preparando eles. Agora o que o diabo colocou no coração de Pedro? Olha só, pena. Pedro deve ter feito uma cara assim de peninha assim, Jesus, não faz isso contigo mesmo, Jesus. Não diga essas coisas de você. Não pense assim, Jesus. O que Jesus fez? Arreda-te, Satanás. Não tenho nada contigo. Jesus percebeu que Satanás estava usando de sentimentos para tentar derrubar ele do propósito para o qual ele veio. Nos salvar, se entregar. Percebe? Ficou claro para vocês? Então, quando você orar, pelo amor de Deus, creia na sua oração. Creia que você recebeu. E já agradece. E já faz um upgrade na sua vida e comece a viver a partir daquilo que você recebeu no Espírito, nas regiões celestiais, onde nós estamos assentados com Cristo. E a vitória, por consequência, ela vai se materializar. Porque tudo antes acontece nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, e não o contrário. Eu tenho que, né? Infelizmente tem muitos que andam assim, né? Primeiro eu tenho que materializar uma coisa, materializei isso aqui. Olha aqui, ó, funciona. Agora vamos ajudar, vamos crer. Não, primeiro eu materializo nas regiões do Espírito. E quem tem fé vem junto, quem não tem paciência, né? E que o testemunho daqueles que receberam por primeiro crer venha influenciar por aqueles que primeiro precisavam ver, né? Porque infelizmente ainda existe Tomés, né? O Tomé, você sabe, né? O Tomé, ele queria receber primeiro pelos sentidos físicos, né? Os discípulos foram lá felizes. Tomé, você não acredita, Tomé? O mestre ressuscitou, Tomé. Tomé, se alegra aqui com a gente, Tomé. Vamos celebrar. Cristo está vivo, ele surgiu dos mortos. E o Tomé assim, é ruim. Vocês estão pirados, tomaram muito vinho, né? Olha, se eu não colocar o meu dedo nas feridas da mão dele, sentido físico, se eu não o ver, sentido físico, de maneira nenhuma eu vou crer. O que acontece? O nosso Jesus é demais de amoroso, né, irmãos? O nosso Jesus é top das galáxias. Ele aparece para Tomé e ele vai até Tomé e diz assim, bota aqui, bota o dedo aqui, rapaz. Eu imagino que Tomé diz, tipo assim, né? Não, Senhor, bota o dedo aqui agora. Ó, bota o dedo aqui. E aí Tomé diz, eu creio. E aí Jesus diz assim, porque você viu, você creu? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Você quer ser um bem-aventurado? Ser mais do que feliz? Então creia e não se atente aos seus sentimentos
físicos. Não se atente à realidade física, mas sim à verdade revelada, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Este é a segunda ação que nós devemos ter para obter as respostas em nossas orações. Então vamos orar, né? Que é tempo de nós falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor meu Deus, te pedimos perdão, Pai, pelas inúmeras vezes que oramos e não cremos na nossa oração, que nos atermos nos sentimentos físicos. Nos perdoa, Pai. Agora, pois, meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos nos manter firmes na verdade revelada que é a Tua palavra. Nós vamos orar, Pai amado, e descansar de que a nossa oração, Pai amado, está já em operação ao nosso favor, Pai. Porque assim a Tua palavra diz. Pai, eu oro, meu Deus e meu Pai, especificamente por pessoas que estão agora assistindo e orando comigo, Pai amado, nesse vídeo. Se essa pessoa está passando por uma enfermidade física, a Tua palavra revelada diz que pelas pisaduras do nosso Jesus, nós fomos sarados. Que essa pessoa seja sarada agora, Pai. E obrigado, Pai amado, porque essa cura se manifesta. Ainda que no corpo físico ela não sinta nada, mas no corpo espiritual essa palavra já está em operação. Obrigado, Senhor. Abençoa essa mãe, esse pai, esses pais que estão passando por uma dificuldade com os seus filhos. Pai, que a partir da oração que eles fizerem pelos filhos, Senhor meu Deus, o mundo espiritual já estará em movimentação, Pai. E nós já te agradecemos pelas vitórias que o Senhor nos concederá, pelas orações que serão feitas e realizadas. Abençoa o almoço dos meus irmãos. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Esse foi nosso Almoçando com Deus.